Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma imensa alegria estar na presença de vocês nesta segunda-feira, dia 2 de novembro, para mais um dia de evangelização, mais um dia dessa conversa gostosa que a gente tem aí todo início de semana aí com vocês. Muito obrigado por nos deixar entrar no lar de vocês neste início de semana. Primeiramente, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, solicitando que Deus, que Jesus, que nossos mentores espirituais estejam na nossa companhia, nos abençoando, nos intuindo, nos ajudando a compreender a matéria proposta nesta noite de hoje, nos ajudando a entender, esclarecendo as nossas dúvidas e enriquecendo o nosso conhecimento. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema, hoje nós vamos tratar de um tema que está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé transporta montanhas. Mas, afinal de contas, vamos ir dando início aí, né? O que é a fé? O que é a fé, pessoal? A doutrina espírita, ela explica que a fé é aquele sentimento nato de confiança que temos em atingir alguma meta ou realizar algo, realizar alguma coisa. A fé é aquele sentimento de certeza de atingir determinada finalidade, de atingir determinada meta, considerando a imortalidade da alma e o fato de que estamos em constante evolução espiritual e numa consecutiva construção aí do nosso espírito, né? Considerando, né, as consecutivas vivências, as consecutivas experiências na carne, né, que a reencarnação proporciona a gente. Algumas pessoas têm uma fé mais consolidada, mais forte que outras, né? Não é uma coisa incomum, é uma coisa muito comum. Uma pessoa ter uma fé mais fundamentada, mais forte que outras pessoas. Não é um pecado, não é uma falha da nossa parte, né? A gente não pode se cobrar esse ponto, poxa, mas uma pessoa tentando, isso até não acresce a gente, né? Cobrar, por que uma pessoa tem uma fé mais forte que a minha, né? A gente precisa, na verdade, nos moldar, né, melhorar a nossa fé, ao invés de comparar a nossa fé com a fé do nosso próximo, certo? E essa confiança aí, pessoal, né, que nós vamos adquirindo ao longo das nossas reencarnações, das nossas vivências, das nossas experiências na carne, essa confiança é a nossa fé. É a nossa fé, né? Essa confiança na espiritualidade, no amparo que os nossos mentores, no amparo que a boa espiritualidade pode dar para a gente. Essa confiança que a gente adquire, que a gente vai fortalecendo ao longo das nossas reencarnações, é a nossa fé, certo? Porque veja bem, a nossa vida é diferente da vida do próximo, as nossas experiências são diferentes das experiências do nosso irmão, do nosso próximo. Então, vocês imaginem isso numa escala aí milenar, secular, vindo de reencarnação a reencarnação. Quantas experiências a gente vai passar, quantas experiências o nosso próximo vai passar, e seja experiências boas, experiências ruins, mas essas experiências que fortalecem a nossa fé, que vão formando a nossa fé, vão moldando o nosso espírito e moldando a confiança, a fé que nós temos na espiritualidade em nossos mentores, certo? Então, a fé é a nossa confiança, tá? E, afinal de contas, a fé, ela tem poder. Qual é o poder da nossa fé? Esse também é um assunto tratado lá
no Evangelho segundo o Espiritismo. Fazendo uma abordagem aí mais lúdica, pessoal, para nós demonstrarmos o poder da nossa fé, vamos imaginar aí um local totalmente escuro, sem nenhuma frestinha de luz aí, e a gente não está inseguro, a gente está nesse lugar escuro. Estamos inseguros, estamos com medo, estamos com receio de o que mais que pode ter dentro daquela sala que eu não estou enxergando nada. Como é que eu faço para sair dessa sala? Esse é o exemplo, a forma mais didática de nós tratarmos aí o poder da nossa fé. Nós estamos dentro de uma sala escura, sem saber onde é a saída, sem saber por onde a gente vai, sem saber o que está ali, qual que é o mal que pode acontecer para nós dentro daquela sala escura. Aí de repente a gente acha uma lanterna e a gente liga ela, iluminando o ambiente, mostrando onde a gente está, fazendo a gente enxergar onde é a saída e os obstáculos daquela sala. Essa lanterna, pessoal, neste exemplo, é a nossa fé. Tá? Quando nos encontramos na escuridão, né, sem esperança, desesperados aí, sem saber por onde ir, a nossa fé nos guiará e nos transportará para fora da escuridão. Tá? Vale a leitura aí, pessoal, de um trechinho aí do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, que diz o seguinte: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de alcançar a meta visada. Ainda falando, pessoal, da fé, dessa fé sincera, tá? Considerando aí que nem sempre isso é uma coisa natural, isso é uma coisa normal aí, né? Todo mundo já passou por isso, né? Nem sempre os nossos intuitos se concretizam, tá? Devemos aí, quando isso acontece, quando a gente está com o intuito de alguma coisa, né? Quando a gente está precisando de algo, quando algo está para acontecer, quando algo precisa acontecer e às vezes não acontece, nós devemos confiar em Deus, pessoal, que se aquilo não se concretizou, né? Ou é porque a gente não fez por merecer, ou que Deus, por meio de seus emissários aí, né, sabiam que aquilo não resultaria em bons frutos para nós ou para nosso próximo, certo? Nesses casos, pessoal, considerando a iminente bondade e a justiça do nosso Criador, logicamente que a gente não pode ficar abalado e perder a nossa fé quando algo não dá certo para a gente, considerando que Deus sabe o que é bom para nós. Vejam, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. A onisciência de Deus, ela permite ver o que é melhor, ver os resultados futuros de determinada ação, os resultados futuros de determinada situação. Isso é onisciência. Então, se por vezes Deus não permite que a gente, vamos usar um exemplo bem clichê, que a gente não ganhou na Mega Sena, por exemplo. Ele sabe o porquê que não aconteceu isso. Ele sabe que aquela meta não seria boa para nós. Portanto, ele não deixou que aquilo acontecesse. Algo que a gente muitas vezes acha que é bom para nós, Deus, em sua infinita sabedoria, né, com sua onisciência, ele sabe que aquilo que a gente acha que é bom, talvez não seja bom no futuro, talvez não vá trazer bons frutos. Então, ele, como é bom e justo, ele não vai permitir que aquilo aconteça, né? Vocês que são pais, vocês deixariam o filho de vocês tomar uma atitude que ele não traria resultado bom a ele? Então vamos pensar por esse lado. Será que nós
Eu não sou pai ainda, né? Mas muita gente que está assistindo aí tem seu filho, tem sua filha, né? Sabe como é a criação de uma pessoa. Vocês, sabendo que determinada atitude tomada pelo seu filho vai ser mal a ele, vocês vão deixar? Obviamente que não. Assim é Deus. Deus não deixa nada de mal acontecer para a gente. Muitas vezes Ele não concede algum anseio, não permite que a gente atinja alguma meta, justamente por isso. Justamente porque não ia ser bom para nós. E às vezes a gente fica revoltoso, a gente fica desgostoso e tudo mais, mas a gente tem que evitar isso, porque se aquilo que a gente queria não aconteceu, algum motivo tinha, ou a gente não merecia, ou não resultaria em bons frutos. E Deus sabe disso, e Deus não permitiria que a gente se prejudicasse por isso. Vamos seguindo aí, pessoal, o nosso estudo, tá? Nós não podemos cometer o erro de confundir fé com presunção, considerando que a fé é a crença na bondade e na misericórdia de Deus muito mais do que a crença em nós mesmos, tá? Já a presunção, ela é orgulhosa e vai na contramão da crença na misericórdia divina, pois nesse caso nós faltamos com a humildade quando a gente presume algo sem considerar a vontade de Deus, a onisciência de Deus e o que Ele julga ser melhor para nós. E nós estaremos aí acreditando tão somente em nossos anseios e naquilo que nós, seres imperfeitos e ignorantes face à onisciência divina, acreditamos ser merecedores. Nesses casos aí, pessoal, nós estaríamos desconsiderando aquilo que Deus julga ser melhor para nós, que é justamente aquilo que merecemos ou necessitamos, né? A presunção ela vai na contramão da fé, porque a presunção é aquilo que nós acreditamos, que nós achamos bom para nós, e a fé é aquilo que Deus acha melhor e julga ser melhor para nós. São opostos. Uma coisa é você acreditar naquilo que você acha ser melhor para você. Essa é a presunção. Outra coisa é você deixar alguma situação que não compete somente a você nas mãos de Deus, para que Deus direcione, para que Deus e a espiritualidade direcione para o melhor, para um resultado melhor, tá? E vamos então falar, pessoal, agora sobre a fé cega. O que é a fé cega? A fé cega é a fé sem compreensão, sem o entendimento do porquê cremos e em que cremos, sem qualquer questionamento. É justamente na fé cega, pessoal, que muitos de nós encontramos a incredulidade, pois diante do choque de realidades que acontece quando a fé cega se depara com a razão, surge o questionamento e a instabilidade da fé, ou seja, a incredulidade propriamente dita. A gente entende que não é preciso ver para crer, né? Aquele velho jargão, tem que ver para crer. Não é preciso, né? Mas Deus nos concedeu duas grandes dádivas aí, pessoal, que é o raciocínio e o livre-arbítrio, justamente para isso, né? Como espíritos em constante evolução, nós compreendermos a fé, pois somos detentores do pensamento e da escolha, ou seja, do raciocínio e do livre-arbítrio, e temos o condão de saber quais são as engrenagens da fé. Veja que bonito, né, gente? Quais são as engrenagens da fé? Nós temos essa possibilidade de saber quais são as engrenagens da fé. Além disso, pessoal, a fé cega, quando é em excesso, ela traz um grande prejuízo aí para nós, que é o fanatismo. Tá? Quando a gente ultrapassa essa vontade de questionar, né, nós aceitamos sem questionamento, incontestavelmente, nós aceitamos um dogma pregado por alguma religião, nós estamos dando espaço ao fanatismo. Porque a gente está abrindo mão
aí da dádiva, do raciocínio e do livre-arbítrio que Deus nos concedeu e adotamos dogmas de formas incontestáveis. E vale a leitura, novamente, pessoal, nos recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, de um trecho que fala sobre a fé religiosa no capítulo 19, que diz o seguinte: cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. O que é isso? A fé cega é justamente isso. Você não precisa explicar. Eu sou uma pessoa de fé. Mas o que é fé? Daí a pessoa confronta a fé da pessoa perguntando: mas o que você acha que é fé? E a pessoa não sabe responder. Não, fé é uma coisa que você só sente. Fé é um sentimento, você somente sente a fé. Tá, mas você não sabe fundamentar, você não sabe explicar quais são as engrenagens que ela funciona, quais são as engrenagens que ela rege, né? Então nós estamos preconizando a fé sobre um ponto de crença e não a fé propriamente dita, né? Nós estamos chegando aí, né, no fanatismo. Quando você não precisa explicar, quando você não quer explicar, não aceita explicação sobre o que é fé. Esse é o fanatismo. E a respeito da fé cega, a palestra da semana passada, ministrada pelo Dr. Ronei, vem a colaborar aí com o nosso estudo da questão aí da fé cega e do fanatismo, pois a fé cega e o fanatismo representam-se justamente pela parábola da figueira seca, constante aí no livro de Marcos, pessoal. Pois aquele que expressa a sua fé fervorosamente, sem a questionar e sem saber fundamentá-la, né? Ou seja, a fé cega, parece que possui uma fé inabalável e robusta, mas sem uma base sólida. É igual a figueira tratada na parábola, né? Possui galhos voluptuosos e cheios de folhas, mas não produz fruto, né? Porque não sabe fundamentar, né? O fanatismo, a fé cega, não tem fundamentação, a pessoa não se permite fundamentá-la. Então isso acaba sendo comparado à parábola da figueira seca, porque parece ser uma pessoa de muita fé, parece ser uma pessoa que uma fé forte, enraigada, uma fé bonita, mas não tem frutos, porque não se sabe fundamentar, não sabe como que a engrenagem da sua fé se fundamenta, porque a fé, na verdade, nesse caso, ela é fundamentada num ponto de crença e não na fé propriamente dita. E como que a gente vai desenvolver a nossa fé? Aí eu já lembro muito da minha mãe. A minha mãe, ela sempre diz para mim: reze meu filho, estude meu filho, tenha paciência. Para quem conhece Dona Marilza sabe que ela é assim, né? Ela: reze meu filho, tenha paciência, estude meu filho, para ser alguém na vida. Ela sempre diz isso. Por quê, pessoal? A oração, que é o primeiro artefato que a gente tem aí para desenvolver a nossa fé e para tantas outras coisas, né? Como a gente tratou no nosso último encontro, é o primeiro artefato, inclusive, contra a obsessão, mas para desenvolver a nossa fé também. Então, a oração é a maneira que nós temos de nos comunicar com a espiritualidade superior e, consequentemente, com Deus. Ela vai nos revitalizar, nos energizar e nos aproximar de espíritos mais esclarecidos, nos afastando das influências negativas, né? A oração, a prece é uma arma maravilhosa para o cristão. E é importante que nós estejamos sempre com pensamentos elevados e em prece nos bons e nos maus momentos, justamente para facilitarmos esse intercâmbio com a espiritualidade maior. Então, a prece, gente, a prece é de suma importância para nós conseguirmos aí aprimorar a nossa fé. O outro fator que a gente acabou de dizer aqui, que auxilia no desenvolvimento da nossa fé, é o estudo.
Estude para ser alguém na vida, que nem diz a nossa mãe. Além do exercício mental que o estudo nos proporciona, é importante nós estarmos sempre em busca de obras esclarecedoras, aprimorando cada vez mais o conhecimento e o entendimento, por meio do estudo, que nos faz compreender com clareza os problemas e nos direciona para as soluções. Além também, pessoal, de permitir que compreendamos melhor os ensinamentos de Cristo e os mecanismos, muitas vezes, complexos da nossa vida. E agora o terceiro elemento também para nós aprimorar a nossa fé, que é a paciência. O exercício da paciência e da humildade é fundamental, pessoal. A paciência, ela nos fornece o tempo e a condição para refletir sobre os nossos atos, as nossas atitudes, favorecendo aí o nosso entendimento. E também, pessoal, a humildade, ela permite que reconheçamos as nossas fraquezas e reconheçamos também a necessidade do próximo. Ao reconhecer a nossa fraqueza, nós vamos trabalhando, nós vamos aprimorando a nossa moral, elevando também a nossa fé. E agora seria interessante para nós já ir partindo para a finalização do nosso estudo de hoje, fazer mais uma leiturinha aqui, pessoal, que está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: tende, pois, a fé em tudo o que ela contém de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Veja que lindo, né, pessoal? Os milagres são obras da fé. E por que os milagres são obras da fé? A gente volta um pouquinho no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modificando-lhe as qualidades e lhe dá a impulsão, por assim dizer, irresistível. É por isso que a criatura dotada de grande poder fluídico normal pode operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural, desde que, para tanto, alie a esse poder a sua ardente fé. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então, pessoal, como acabamos de verificar, nós temos meios de fortalecer a nossa fé, A prece, a paciência, o estudo, a humildade, são artefatos aí que nos estão à disposição para fortalecermos a nossa fé, para nos firmarmos na nossa fé. A fé não precisa ser cega, a fé pode ser fundamentada, Devemos sempre ter a confiança, sempre ter em mente que, se nós pedirmos com sinceridade, Deus atende. Você que é pai, você que é mãe, você deixa de atender a um pedido justo do seu filho? Não, assim é Deus. Deus também não vai deixar de atender a gente. Nós somos filhos dele. Se aquele pedido for necessário, se nós formos merecedores e se não for resultar em maus frutos, Deus, claro que vai conceder para a gente. Com certeza que vai conceder para a gente. Se nós somos bons aos nossos filhos, imagine Deus, que é perfeito. Então, e quando, e essa é uma mensagem mais de alento que a gente pratica e a gente fala para as pessoas que a gente está mais próximo, Quando não acontece, quando nós não conseguimos atingir determinada meta, quando nós não conseguimos atingir determinado plano,
Com certeza, pessoal, não é porque Deus é injusto. Deus não é injusto. Deus é perfeito. Deus é eminentemente justo. Deus é eminentemente bom. Não é porque Deus não quer. É porque ou nós não fizemos por merecer, ou porque aquilo que nós queríamos não ia trazer bons frutos para nós mesmos ou para o nosso próximo. Deus sabe disso, Deus é onisciente, Deus sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã. Então, ele, por vezes, ele não permite que algo aconteça para a gente, algo que a gente julga ser bom para a gente, não aconteça, justamente porque vai prejudicar a gente ou o nosso próximo. Então, isso a gente tem que sempre que ter em mente para não abalarmos a nossa fé, para não deixarmos o nosso padrão energético abaixar e nós acabar dessintonizando de espíritos bons, espíritos mentores e sintonizar com irmãozinhos aí de baixa frequência, pessoal. Sempre temos que ter isso em mente, beleza? Vamos chegando ao final de mais um encontro semanal, agradecendo a vocês pela paciência, pela audiência, pela presença, pela companhia de toda segunda-feira, agradecendo primeiramente a Deus e a boa espiritualidade por nos intuir, por nos proteger, por nos abençoar, por iluminar os nossos caminhos, agradecendo por mais uma noite de evangelização, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui desenvolvendo o nosso raciocínio, enriquecendo o nosso conhecimento acerca da doutrina, agradecendo a Deus pela saúde, pela família e por tudo que é nos dado abundantemente. Vamos agora, pessoal, para quem está com um copo de água, pedir para que Jesus e seus emissários fluidifiquem a água trazida por nós, colocando o remédio necessário para o nosso corpo, para o nosso espírito, renovando as nossas energias, renovando as nossas forças vitais para mais uma semana de vida. Solicitando que Deus, que a boa espiritualidade abençoe todas as pessoas que necessitam, abençoe o pobrezinho que não tem condição de comprar um prato de comida para si ou para seus familiares, a pessoa que mora na rua, a pessoa que está desguarnecida de saúde física ou saúde mental, que sofre com dores físicas, dores mentais, todas as pessoas que necessitam de alguma coisa. E vamos agradecendo novamente a presença de vocês, a companhia de vocês. Vamos pedindo aí, pessoal, para curtir, para compartilhar os nossos vídeos. E não é por uma questão de vaidade, não é por uma questão de promoção da nossa casa. Não é isso, pessoal. É porque quanto mais curtidas, quanto mais compartilhamento a gente tiver nos nossos vídeos, mais pessoas vão receber as mensagens que nós passamos, os nossos estudos de toda segunda-feira, mais pessoas vão ter acesso a isso. Muito obrigado para você, muito obrigado para minha companheira de hoje, a minha noiva, a Carla, que está aqui gravando comigo, está me auxiliando. Muito obrigado por todos e até uma próxima oportunidade.